Sonhei que fui escovar os dentes. Escovar os dentes é muito bom. Limpar a família. Os dentes é família. Os dentes de cima, fêmea. Os dentes de baixo, macho. Eita. Os dentes de trás, antigos. Os dentes da frente, os jovens. Os dentes de cima, macho. Os dentes de baixo, fêmea. É os de baixo que é fêmea. Então, assim, escovar os dentes é limpar a família. E eu fui escovar os dentes. Eu fui escovar os dentes do meu filho, de 3 anos. Os dentes deles estavam pretos. E eu comecei a esfregar os dentes com escova e acabei acordando. Dentes deformados, né? Dentes deformados. O que esse sonho quer dizer? Quer dizer que você tem que cuidar muito bem do DNA do seu filho. Dentes deformados está ligado a familiares deformados, né? Ou tem algum familiar deformado, alguém que odeia essa criança, ou que alguém quer fazer mal a esta criança, ou alguma genética que você tem que reter, alguma genética deformada. Então, seja da pessoa ou seja da criança, dentes deformados está ligado a parentes deformados. Aí, esses parentes deformados podem ser o quê? Pessoas que odeiam criança. Por incrível que pareça, tem criança que é odiada desde o ventre, sem motivos. Um deles foi Jabez. E quem odiava Jabez era a própria mãe dele. Então, pode ser essa primeira parte aí. A segunda parte pode ser questão de DNA. DNA. Informações genéticas. Então tenha cuidado com informações genéticas. Tente despertar no seu filho o melhor DNA, através da doutrina. Evite as abelhas, né? Ok? Tem mais algum detalhe? Saia sangue, os dentes pretos, né? São dentes deformados. Dentes deformados estão ligados a parentes deformados. Dente caindo, morte. Dente com cárie, doença na família. Dentes de cima, macho. Dentes de baixo, fêmea. Dentes da frente, jovem. Dentes de trás, os velhos. Dentes branquinhos e bons, família boa. Dentes pretos e cariados, famílias ruins. Cariado, doença. Dente caindo, morte. Dente sendo arrancado, morte por dor. Que tem a morte natural e tem a morte tirada. Os dentes eram pretos, ou seja, estavam deformados, porque os dentes não são pretos, são brancos. 2 eram da frente, de cima, e alguns de trás, parte de baixo. Isso pode ser apenas um pesadelo de lua, né? Mas possa ser que tenha alguém que tenha má vontade com a criança. O primeiro passo é esse, é alguém que tem má vontade com a criança. Segundo passo, a criança que, se você não cuidar bem, ela pode despertar um DNA errado, entendeu? Na maioria dos casos é o DNA. Agora, caindo, sendo arrancado e sangrando é outra coisa. Sofrimento e risco de morte na família. Mas os dentes pretos e deformados, em primeiro lugar, é familiares deformados. Aí você tem que ter cuidado com o familiar deformado. Nós encontramos na internet pessoas dando tapa em criança, machucando criança. Aquilo é um dente deformado. Entendeu? Às vezes é babá, mas às vezes é própria família. No caso de Jabez, era a própria mãe. A mãe odiava Jabez. Agora, o que Jabez fez para a mãe foi apenas nascer. Me desculpa aí, tá? Por ter nascido. Então, pode ser que tenha uma tia dele, uma parente que não gosta da criança. Então, não deixa com a criança com todo mundo. Alguém pode empurrar uma muleira da criança, a criança morre. Alguém pode dar água suja para a criança, ela morre descagando. A criança é muito frágil. Então, assim, se você sonhou com isso, tenha cuidado. Tem parentes deformados. O que é parentes deformados? São parentes deformados. Eita! Capazes de prejudicar a criança. Assim, ó. Aqui, ó. Ok? 2 eram da frente, de cima, macho. E alguns de trás, parte de baixo. Trás é fêmea, parte de baixo.
Tem alguém que não gosta da criança? Tem alguém que não suporta essa criança? Hã? Alguém que não deseja ela, ou tem raiva dela. Então, evite, tá? Evite. Principalmente, por exemplo, se uma avó, não estou dizendo que se uma avó não gostar, então não deixe com a avó. Se tem parentes deformados, doido da cabeça, então você tem que preservar essa criança, né? É uma criança de 4 anos, né? Ele não quer ir com o pai, quer ir para onde? Por ser um casal separado, né? É um casal separado e ele não quer ir com o pai. Aquela velha briga, né, de casal. Eita, acontece demais. Alienação parental, né? Aí depende, né? 3 anos. Você fala mal do pai dele pra ele? Se falar, ele não vai querer nunca. O pai representa algum perigo? Lembre-se, a figura do pai é do macho. Aí cada caso é um caso, né? Pra casa dele na visita. Aí então tem alguma coisa na casa lá. Possa ser que alguém bata, ou que alguém faz alguma coisa com ele que ele não gosta. Cada caso é um caso, né? Mas acontece muito isso, muito mesmo. Se a família dele é deformada, se a família dele tem algum problema, se a família dele não gosta da criança, então não deixe. Não deixe, né? Isso é um moído, isso dá uma palestra de horas. Vamos fazer uma palestra sobre isso? Bora? Aí tem casos que é para deixar, tem casos que não é. Você tem que decidir, porque isso vai atingir diretamente a personalidade do seu filho. Se o seu filho não gostar do pai, ele pode ser outra coisa a não ser filho, entendeu? Ter cuidado. Mas se o pai dele não prestar, ou a família não presta atenção, é outra coisa. Tem que ver se alguém está mexendo com o guri lá na casa do pai. Porque às vezes o pai não presta atenção e joga o guri na mão da mãe, da tia. Eu não estou dizendo que é isso, né? Eu não conheço o caso. Então, se eu não conheço o caso, eu não posso opinar. Eu estou falando de outros casos que eu conheço. Às vezes o pai tem direito, né? Aí você dá o direito, dá a César o que é de César. Nunca fale mal do pai para o filho, que ele pode não querer ser pai, ele pode querer ser mãe. Então, esses dentes deformados aí estão parentes deformados. Então, pode ser que, às vezes, tenha alienação parental. Às vezes, a mãe não admite que o filho goste do pai. Às vezes, o pai é ruim, é safado. Aí tem N situações. É uma coisa que você não pode falar em 5 minutos. Porque existem milhares de situações, né? Aí tem mãe que não quer que o pai veja o filho, tem pai que não quer ver, é uma confusão do diabo. Agora, pedir a Jesus Cristo sabedoria, né? Tem pai que não quer que a mãe viva, quer que seja babá. Aí tá errado também, né? E tem mãe que não quer que o pai veja o filho de jeito nenhum, porque é para gostar só dela. E eu já vi casos que esse problema foi até a morte. A menina odeia a mãe, porque a avó fez a cabeça. Aí começa um puxa no braço do guri, outro puxa no braço e parte no meio o guri. Não falo mal do pai dele, pra ele, e nem na frente dele. Ótimo, isso aí tá certíssimo. Aí tem que ver também o que acontece lá na casa. Se o guri não quer ir, porque talvez algum moído tenha. Um outro moleque que bate nele, alguma coisa assim, né? Antes ele gostava de ir na casa do pai, agora ele não quer. Mas eu deixo ele ir, pois somos pais. Ótimo. Eu estou falando assim no gerúndio, né? No geral. Isso é um moído tão grande. E mais agora que os casais estão separados, é muito casal separado. Aí a pessoa tem direito também de casar de novo e viver a vida, né? Aí cada caso é um caso, cada situação é uma situação, tá? Eu dou glória a Deus porque eu já participei de diversos tipos de situação. A criança corre para o lado que não criou eles.
Eu não sei, aí depende da criança também, né? Depende da criança. Tem criança que com 10 anos odeia o pai, com 10 anos odeia a mãe. Aí o ódio vai levar ela para onde, né? E às vezes é alguém que visita, um vizinho, às vezes o vizinho bate no guri ou faz alguma coisa com o guri e ele fica com raiva. Então tudo tem que ser analisado, né? Se vai assim, os casos que eu acompanho, se vai assim, vai até o final da vida. Todo caso de alienação parental vai até o final da vida, todo. Aqui mesmo, na minha cidade, 2 mulheres passaram 3 meses atrás dos pais. Elas moram na Suíça. Elas foram adotadas aqui na maternidade daqui. Elas não sabem quem é o pai, nem a mãe. Uma delas achou numa cidade chamada Galante. Mas a outra não chorou tanto. Gastou dinheiro porque ela veio com segurança, ela veio com tradutores, que ela não fala português, tudo atrás. Tá vendo? Porque não houve alienação. Mas quando há alienação, a filha e o filho odeiam o pai para sempre. E a mãe vice-versa. Isso é triste. Quando ela não vira ou vira casaca, fica odiando o sexo oposto. Isso é um moído tão grande que a igreja devia sentar, parar, conversar um pouquinho, porque isso mexe com os instintos. Tem mãe que é doida também, e tem pai que é doido. Aí tem mãe que o pai é safado, a mãe é safada, aí bota um contra o outro, pronto, espera uma criança derrotada, né? Porque a criança fica, e a criança acredita. Eu já vi tanta mulher arrependida depois que o pai morre, aí ela percebe que a mãe não gostava do pai dela e falava mal. E às vezes é a mãe que não gosta do filho, porque parece com um ex, parece com não sei quem e tal, né? Às vezes é a sogra que bate, a sogra que aliena, né? O pior caso de alienação parental eu acompanhei de perto. Foi a mulher que ficou doida e deu a filha para a sogra criar. E a sogra alienou, e a filha odeia. Aí ela botou para morrer, né? A mãe botou para morrer, chamando por ela para pedir perdão por alguma coisa. Ela não foi não. Foi nada. Ela está debaixo da terra hoje. E a filha? 25 anos, né? Seja feliz, né? Tente. Então essas brigas de filho, tome filho, né? Isso varia de vara. Cada caso é um caso. Esse problema existe em todas as áreas. Filho de pastor, todas as áreas tem. Porque são muitas separações. Né? Tem marido que separa da mulher, quer que a mulher não case com ninguém, não viva com ninguém, não peide, não cague, crie só o filho dele. Ele dá uma pensãozinha medinha ali, quer que que a mulher crie o filho dele, seja babá. Não é assim não, velho. Ela tem direito de viver, meu irmão. Não, porque ela teve um filho, tal. E ele quer crescer, mas ela não quer deixar. E vice-versa. Tem mulher que quando tem filho do homem, torna o homem inimigo. Aí bota apelido no homem de porco, tarado, safado, cachorro. A criança acredita. E aí temos aí um problema na vida, né? Então esse moído é muito grande. Mas o sonho, vamos para o sonho? Porque essa palestra é uma palestra de muitas horas. Porque a gente poderia separar isso em 7 casais. Eu dei um estudo na igreja sobre 7 casais. Aí são variações, né? Mas sobre o sonho mostra que existe parentes deformados, dentes. Parentes deformados, dentes. 1 é homem e 2 é mulher. E esses parentes deformados estão deformando a criança, estão com algum problema com a criança, ou estão alienando a criança. Aí pode ser, eu falei, né? Uma sogra, uma irmã do marido. Eu não sabia nem que você era separada, né? Então pode ser o filho do vizinho, que ele vai para lá. Tem alguém deformado aí. Inclusive você pode estar deformada também, ou seja, assim, comportando errado. Então é bom que você peça o Espírito Santo para se comportar da melhor maneira possível. Que queira ou não, você vai ser mãe para sempre e ele vai ser pai para sempre. O casamento acabou, mas um é pai e outro é pai, né? Aí tem que entrar em concordância, mas boca não adianta, o que adianta é instinto, né? O instinto é quem manda em tudo. O instinto manda em tudo. Eu já acompanhei várias mulheres chorando,
Porque a mãe disse que o pai era um safado, era um cachorro, era um safado, era um cachorro. Depois que o pai morre, vai embora, daqui a ficha cai, que ele não era um safado nem um cachorro. Ele não deu certo no casamento. Mas casamento é uma coisa e filho é outra, né? Aí isso está aumentando porque o número de relacionamento é muito grande. Tem mulher que tem filhos, 3 casamentos, 3 filhos. Eu não estou criticando, eu estou dizendo que é a realidade, né? Então tem que saber se comportar perante ex. O que o sonho está mostrando? O sonho é o anjo que está mostrando que existe parente deformado. Ele não diz quem é. O sonho não diz. Se o sonho não diz, quem sou eu para dizer? O sonho diz, tem parentes deformados. Uma mulher, um homem e 2 mulheres, que é um dente de cima e 2 dentes de baixo. Os dentes de baixo é fêmea, os dentes de cima é macho. Então tem 2, 3 pessoas aí deformadas. Que tipo de deformação é essa? Eu não sei. Nem o anjo disse. Nem o anjo disse. Então é bom prestar atenção no guri, se realmente vale a pena, se tem algum problema lá na casa dele, se é a atual dele que não se dá com o guri. Entendeu? Lembre-se, esse negócio é perigoso. Não estou dizendo que é com você, eu estou dizendo que em outros casos é perigoso, que eu já vi gente botar até comida com alguma coisa dentro. Então é perigoso isso aí. Então é uma coisa muito melindrosa, né? E às vezes não é, às vezes é tudo na cabeça da mãe, não é? Quando ela cisma, ela se muda de cidade, sai de emprego, se lasca todinha, se arrebenta todinha. Calma. Então tem que ver, né, os medos para ver se vale a pena. Agora é incrível, né? Incrível. Eu já vi mulher que tem filho de marginal, vai na prisão, dá para o marginal e apresentar o filho. E mulher que tem filho de empresário, bota o empresário na justiça e não deixa o empresário ver. Eu não entendo isso. Será que é da gente mesmo? O empresário é um cachorro safado sem vergonha. E o bandido? É gente fina. Aí o filho vira bandido. Olha. Então assim, a questão tem que ver. Cada caso é um caso. O que esse sonho quer dizer para você que tem 3 pessoas deformadas na situação? A família do guri. Se fosse na sua boca, era a família sua. É a família do guri. Quem é a família do guri? Você, sua mãe, seu pai e também a mãe dele, o pai dele. Então o sonho está dizendo que tem 3 pessoas deformadas na família. E essas 3 vão influenciar na vida do guri. O quê? Aí a mãe tem que estar atenta. Entendeu? Tem que estar atenta. O que está acontecendo lá? Né? E pedir a Jesus Cristo sabedoria. Isso não é tão fácil assim, não. Isso não é tão fácil assim, não, né? Eis só sai briga e confusão na família toda. Tem que ver, cada caso é um caso, né? Cada caso é um caso. Eu conheço ex que são muito amigos, outros são inimigos de ferro a fogo, parece que um matou o outro. Então tem que ter o cuidado. Esse assunto é muito interessante, e quem puxou esse assunto para você foi o anjo. O anjo é que está mostrando que a boca do guri tem 3 dentes deformados, preto. Olha, a madrasta às vezes é boa demais e às vezes é ruim demais, né? Às vezes é a madrasta, às vezes é o pai, às vezes é a irmã do pai, é alguém, tá entendendo? E pode ser também na sua família, que a boca do guri abrange as 2 famílias. E você está concentrando só no pai, mas pode ser na sua também, sua irmã, sua mãe. Então a gente só julga os outros, né? Mas a gente tem que se julgar nós mesmos. Entendeu como é a coisa? Por exemplo, um exemplo hipotético. Uma tia bruta, ignorante. Então, essa tia ela pode passar essa ignorância para o guri. Ou uma tia muito liberal, ou liberal demais, veste um menino de Branca de Neve, essas coisas. Entendeu como é a coisa? Então, cada caso é um caso. Sabe por que cada caso é um caso? Cada casal é um caso. Eu conheço casal que separaram, mas a firma, tudo é no nome do filho. Então eles sabem se combinar por causa do filho. Outros não. Se botar um revólver na mão de um e no outro, se matam. Então, é uma coisa assim instintiva, não é ideias assim. 1 mais 1, 2. 2 mais 2, 4. É lógico. A lógica, ó. A lógica, ó. O que vale é instinto. Sabe por que eu digo que vale instinto? Eu conheço, como eu falei aqui, mulheres que tiveram filho de empresário.
Para esse empresário ver o filho é uma novela. Eu aconselhei ele deixar para lá, deixa para lá. E eu conheço mulher que tem filho do... O cara que está aqui no presídio. Ela vem toda quarta-feira. O filhinho, dê benção para papai. Eu não entendo. Eu não entendo. Talvez o empresário seja mau e o bandido seja bom. Mesma coisa é homem. O homem erra muito nisso aí também. A pessoa teve filho, tem que respeitar a mulher por causa do filho. Né? Mas tem homem não, que quer separar e quer mandar na vida da ex. Não, não é assim não. Acabou, acabou. Cada um se dando um para um lado para o outro. Agora cuida do guri, paga a pensão direitinho. Eu mando os pais pagar a pensão. Pague pensão, abra e pague. E não pode ficar manobrando a vida da ex. Ex é ex. Não, mas porque ela tem um filho comigo, sim, ela tem um filho com você, mas ela não é mais sua. Não, mas ela só pode viver quando o guri completar 18, 19 anos. Não, calma. Né? Então, assim, existe de um lado defeito e do outro também. Qual é o papel? Jogar água em vez de gasolina, para que haja paz. Entendeu? Aí o guri passa de ser solução para ser problema. Problema, sabe o que é problema? Então, mas se é uma harmonia, que essa harmonia praticamente não existe, então, a melhor coisa é analisar, né, o caso. Tem mulher que se acaba todinha, deixa a casa, vai para outra cidade, o medo da molesta. Às vezes o medo é real e às vezes o medo não é. Você como sempre sabe, pastor, e carteiro em suas palavras, e certeiro em suas palavras, meu sacerdote. É verdade, Cibele. Deus te abençoe, Cibelinha. Em nome de Jesus. Olha aí, né? Cibelinha é uma ótima mãe. É uma ótima mãe, né? Certeira. Eu quero ser útil, né? Quero ser útil. Tomara que eu consiga. Então, cada caso é um caso, mas no caso desse sonho, podemos até dar uma palestra sobre isso e mostrar casos positivos, né? Casos positivos, a ideologias, né? Homem, não, ela não pode casar, ela não pode ter outro homem, ela não pode ter filho, ela não pode ter... Ei, peraí, você não está mais casado com ela. Não pode isso, não pode aquilo, não. Não pode, você só tem o direito do filho, né? A Aimee foi muito bem no Enem, glória a Deus, a nossa doutora Aimee, seja bendita. Então está bem explicado o sonho dos dentes deformados? Se for na boca de adulto é a mesma coisa, tá? Na casa dela é a boca de criança. E esse sonho está muito bem detalhado, então é uma coisa séria. Quando o sonho está muito bem detalhado, é o anjo da guarda que faz esse sonho. Vê que ele não acusou ninguém. Ele não acusou nem sua família, nem acusou a família de ninguém. Apenas ele disse, tem 3 pessoas deformadas aí, na família dele. Que deformação é essa também, ele não disse. Né? Então, é você estar um olho no gato, outro no peixe. E tentar combinar, né? Para viver feliz. Porque filho é um problema ou solução? Se for problema, orar a Deus para tirar, né? Se for solução, orar a Deus para acontecer. Porque as pessoas se comportam como se filho fosse problemas. E aí, não, é solução. Agora tem esse moídozinho agora do novo sistema. Mas esse moído já havia na Bíblia, sabia? Na Bíblia tinha esses moídos também. Só que os moídos na Bíblia era porque eram filhos de várias mulheres. Não eram filhos de ex. Às vezes o cara tinha 30 mulheres, aí com cada um tinha 5 filhos. Isso aconteceu com Jacó. Quem tentou matar Jacó? Os irmãos, né? É solução, pastor, com certeza. Então, filho é solução. Glória a Deus pela palavra. Se o filho é solução, glória a Deus. Mas algumas pessoas acham que é problema. Então, o que fazer, né? Aí quer brigar, quer discutir, o marido quer mandar, ex-marido é ex-marido, não manda mais merda nenhuma. Nada disso. O filho, tudo bem, mas a mulher está livre. É ou não é o nosso sistema? Se não for, diga. Então, mas esses problemas se estendem ao passado. O passado existia problemas semelhantes, só que os problemas semelhantes do passado não era de ex, era de filhos de várias mulheres. Às vezes eles brigavam, faziam guerra, até se matavam. Então, assim, o que fazer? Pedir ao Pai das Luzes, Jesus, para dar orientação, para que haja paz, né?
ter cuidado, as mães tenham cuidado e os pais também, para que não faça dos seus filhos um poço de mágoa e de ódio. Porque o resultado não é agora, é depois, né? E aí, cada caso é um caso a se falar, Vamos fazer um estudo sobre 7 tipos de casais separados, para ver se a gente compreende mais essa área. Mas o sonho aqui mostra deformação. E se está mostrando é porque tem perigo. Você tem que estar atento. O que é que está acontecendo? Não é atento assim para criar de cabeça. É para ver o real da situação. Né? Ok? É um aviso. E aviso, né? Um aviso é um aviso, né?